Agora, nós vamos ouvir a doutora Carina Quito, que é mestre em processo penal pela Universidade de São Paulo e advogada nas áreas de direito penal e tecnologia. Doutora Carina Quito tem a palavra, por gentileza. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo ministro Cristiano Zanin, excelentíssima subprocuradora-geral da República, estendendo as minhas saudações aos demais integrantes da mesa, aos colegas expositores e às demais pessoas que nos assistem. Gostaria de iniciar agradecendo aqui a oportunidade que foi concedida ao IBCCRIM de participar dessa audiência pública, parabenizando o Supremo Tribunal Federal, pela iniciativa de promover uma discussão plural sobre um tema que é tão relevante quanto é complexo. Falo aqui hoje em nome do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, uma entidade que há mais de 30 anos atua na promoção das ciências criminais e na defesa dos direitos humanos. Nos últimos anos, o IBCCRIM vem se dedicando a estudar e a debater os impactos de novas tecnologias no direito penal, no processo penal e na segurança pública, sempre com a preocupação de conter os agravos a direitos fundamentais que advêm de novas formas de vigilância e de controle sobre as pessoas na sociedade da informação. Sob essa perspectiva, eu inicio essa exposição apontando que o IBCCRIM tem a preocupação de que direitos fundamentais, cuja eficácia direta e imediata é reconhecida pelo texto constitucional, sejam paradoxalmente limitados como resultado de uma ação que foi ajuizada sob a justificativa de proteger esses mesmos direitos. A análise do tema aqui tratado, a nosso ver, deve partir da compreensão de que o princípio da legalidade opera como um fator de contenção do Estado e de que as intervenções em direitos fundamentais dependem necessariamente de leis que as autorizem. Como nós já ouvimos aqui de tantos expositores hoje, as intervenções em direitos fundamentais causadas pelo uso de ferramentas de invasão e monitoramento remoto, elas são muito mais intensas do que aquelas causadas pelos meios de obtenção de prova já previstos no nosso ordenamento jurídico. E isso, especialmente porque, mais do que o acesso a dados, tanto dados em fluxo quanto armazenados, os chamados spywares permitem que o Estado interfira nos próprios equipamentos invadidos, o que compromete, como já ouvimos, a confiabilidade e a integridade desses sistemas, trazendo repercussões importantes também para a persecução penal. Na ausência de lei autorizativa específica para intervenções dessa magnitude, o ordenamento jurídico brasileiro impõe ao Estado hoje uma proibição para o uso dessas ferramentas. A pretensão veiculada nessa DPF, que decorre da constatação de que agentes públicos vêm fazendo um uso que é ilegal de ferramentas de hacking, é de que o Congresso Nacional ou de que o Poder Judiciário, em caráter provisório, regule a utilização das tecnologias de infiltração e monitoramento, o que implica, obviamente, restringir direitos fundamentais. A nosso ver, na constância de um dever de abstenção do Estado, não existe lesão a preceito fundamental, sendo necessário que as instituições atuem para coibir o uso ilegal e abusivo das tecnologias tratadas na DPF, se o que se tem por objetivo é protegê-los contra violações. Muito bem. Para além desse primeiro ponto relativo à conformação constitucional do tema, o IBCCRIM aponta ainda um segundo, que está relacionado à separação de poderes. Caso esse egrégio do Supremo Tribunal Federal acolha o pedido para fixar balizas, autorizando, ainda que provisoriamente, a utilização das ferramentas aqui tratadas, o Poder Judiciário estará invadindo um espaço de atuação exclusiva do Legislativo. Como dissemos de início, o IBCCRIM entende que é muito louvável e oportuna a iniciativa dessa Suprema Corte de ouvir os diversos pontos de vista sobre o uso de softwares espiões pelo Estado. Ainda assim, reputa que ao Congresso Nacional, por sua representatividade popular, o espaço institucional adequado para que amadureça o tão necessário debate democrático que esse tema suscita. Ainda, pelos enormes riscos envolvidos na regulação da matéria, que já foram vistos aqui hoje, o IBCCRIM pondera que o momento não é de pressa, mas um momento de extrema cautela. E cautela para que o Congresso Nacional possa amadurecer e dimensionar corretamente os impactos que ferramentas desse tipo podem ter em direitos fundamentais. Esse dimensionamento, Excelência, é imprescindível
para que o parlamento possa definir a natureza, os limites e as condições das intervenções em direitos fundamentais que serão eventualmente admitidas, de forma a editar uma regulação que seja robusta e proporcional, logo altamente restritiva. Nesse mesmo sentido, o IBCCRIM entende que o Poder Legislativo não deve avançar na regulação do uso de malware enquanto não editar uma disciplina específica para as provas digitais no processo penal e para o tratamento de dados pessoais na persecução criminal e na segurança pública. Entendemos que, sem que se estabeleça previamente um ambiente normativo que seja adequado para o uso dessas ferramentas, será verdadeiramente impossível aprovar um regime para a utilização do hacking governamental com salvaguardas que sejam efetivas. Agora, passo a palavra aqui ao meu colega Helder para dar prosseguimento. Agradeço a doutora Carina Quito, que falou pelo IBCCRIM, e agora falará o doutor Carlos Mendes, também pelo IBCCRIM. Doutor Carlos Mendes é doutor e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e membro do Departamento de Novas Tecnologias e Direito Penal do IBCCRIM. Com a palavra, doutor Carlos Mendes. Boa tarde a todos e todas. Renovo os cumprimentos do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais ao eminente ministro Cristiano Zanin e todos os demais presentes. Antes de pensar na possibilidade da utilização de software espião pelo Estado, é preciso entender que os dados são um fragmento da personalidade do sujeito, de modo que, lembrando que o professor Stefano Rodotà afirma, o dado é um corpo desentranhado do próprio corpo. Assim, não é apenas os direitos à intimidade, à privacidade e à livre comunicação afetados por esse método de investigação. Trata-se de direito fundamental à confiabilidade e integridade dos sistemas informáticos, que, portanto, não é possível o uso de legislação análoga para justificar a aplicação de instrumentos de investigação como o malware pelo Estado. A confiabilidade, como dito aqui por diversos expositores, é um direito fundamental firmado pelo Tribunal Constitucional alemão. E, como afirmado na tese defendida pelo professor José Guimarães Mendes Neto, é um direito materialmente fundamental e que, portanto, pela cláusula de abertura prevista na Constituição Federal, torna-se admissível a incorporação desse direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro. A experiência alemã, portanto, pode servir de base para os debates tratados aqui nessa Suprema Corte. A principal delas e os principais requisitos é justamente a necessidade de uma legislação própria, com devida clareza e precisão normativa. Ademais, um controle jurisdicional a partir da proporcionalidade. E nos casos, em hipóteses essenciais tratadas por aquele tribunal, foi dito a necessidade de existência de evidência suficiente de que outros significativos valores fundamentais precisam ser protegidos, tais quais a vida, a integridade de outros cidadãos, os fundamentos do Estado e os valores da humanidade. Ante isso posto, é lícito afirmar que a autorização acelerada do uso de malware espião por parte do Estado brasileiro, em sede de ADPF, impossibilita reflexões necessárias, razão pela qual, como salientado pela doutora Carina Quito, deve-se oportunizar ao Congresso Nacional avançar nessas reflexões legislativas antes de qualquer autorização, ainda mais em balizas provisórias, porque é preciso ter em mente que esses dispositivos informáticos que conhecemos são marcados pela obsolescência, de modo que, uma vez uma autorização precária de invasão desses dispositivos vai implantar balizas que digam sido permitidas a invasão de diversos outros dispositivos informáticos mais modernos, capazes, portanto, de alcançar o que se pensa, o que se fala, o que se ouve, e isso é muito grave. Portanto, é o Legislativo que deve impor qual é o rol taxativo de crime e, mais ainda, estabelecer limites claros que o uso desses métodos não massifique a pescaria probatória já vedada por essa Suprema Corte. Então, impondo um protocolo de busca mínimo capaz de determinar ao agente investigador o dever de informar ao magistrado não apenas qual será o dispositivo-alvo, mas também a funcionalidade desse dispositivo a ser ativada, bem como quais os indícios e fontes de prova que se pretende alcançar. Também um relatório de atividade a ser informado pelo magistrado e, claro, limites mais concretos de
temporalidade. E, portanto, e por fim, já finalizando a minha fala, em matéria de processo penal, seria impossível realizar a auditabilidade das informações alcançadas sem o conhecimento acerca do código-fonte. E mais ainda, sem esse conhecimento do código-fonte, é possível perceber que os próprios órgãos brasileiros que utilizam esses métodos ocultos de investigação podem ser alvos de espionagem. Se existe um debate, portanto, entre conflito de interesse privado e conflito de interesse público, o conhecimento desse código-fonte é fundamental para o interesse público. Assim, portanto, nesses termos, na esteira da melhor interpretação constitucional, sustenta o IBCCRIM a necessidade de legislação específica sobre a matéria, cuja competência é do Congresso Nacional, aliás, antes ainda que seja avançado o debate fundamental da legislação própria de proteção de dados em matéria penal, que ainda está pendente. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço ao Dr. Carlos Mendes, que também falou em nome do IBCCRIM.